Muito bem. Sermão do Monte. Como eu tenho repetidamente lembrado, um conjunto de ensinos de Jesus apresentados aos seus discípulos. Jesus não apresentou esses ensinamentos que estamos aqui vendo calmamente ao longo de vários domingos. Ele não o fez a incrédulos. O Sermão do Monte foi apresentado por Jesus aos seus discípulos. Então, se você se considera um discípulo de Jesus, o Sermão do Monte é para você. E no Sermão do Monte, ele apresentou todo um conjunto de ensinamentos, e nós cremos que Mateus compilou esses ensinamentos de uma forma diferente que Lucas e Marcos compilaram, porque ele tinha a inspiração do Espírito Santo para atender, atingir, alcançar um grupo específico de pessoas, os seus irmãos judeus. Assim, os teólogos acreditam. E para facilitar o nosso estudo, dividimos esse conjunto extenso, 3 capítulos de Mateus, esse conjunto extenso em 4 partes. E estamos justamente entrando na 4ª parte, entramos no domingo passado, a parte chamada de recomendações de Jesus. Essas recomendações, elas são, principalmente essas 2 primeiras, a do domingo passado e a de hoje, elas são muito importantes, porque todos os que vivem neste mundo decaído, e o mundo é decaído, este mundo jaz no maligno, nós não estamos no paraíso, e o mundo não está melhorando. A gente pode ter muito mais conforto do que a humanidade tinha no passado, mas a essência da natureza humana não mudou. E a essência da luta espiritual também não mudou. E eu diria que hoje, por conta de uma série de facilidades e confortos que temos na nossa sociedade, nós estamos até mais sujeitos às tentações do que os nossos antepassados. Para um homem ter acesso à pornografia, há 40 anos atrás, o cara tinha que ir numa banca de jornais, se submeter a todo aquele constrangimento de entrar numa banca de jornais, naquele pedaço da banca de jornais, que as revistas tinham uma capa de plástico ocultando o que estava ali dentro. Hoje não, está aqui, em qualquer celular. Qualquer criança tem acesso à pornografia pesada no seu celular. Isso destrói a mente de uma pessoa. Destrói, isso já está cientificamente comprovado. Pornografia destrói a mente, tem um efeito no cérebro da pessoa semelhante ao de narcóticos. Cocaína, principalmente. É um estimulante poderosíssimo, que vicia. E uma criança tem acesso a um negócio desse. Há 20, 30 anos, não. Eu lembro quando eu instalei um programinha espião no meu computador, na verdade no meu e no da minha filha também, E aí, quando eu vi lá que ela estava acessando o que não devia, eu montei a rede da minha casa. Eu literalmente falei, vou cortar teu acesso à internet. Peguei uma tesoura e cortei o cabo. Agora, a partir de agora, a internet só no meu computador. E te aviso, tudo é registrado em log. E eu ficava lendo o log para ver o que acontecia. Lógico que ela conseguiu me dar uma volta indo na Lan House, mas fazer o quê, É o mundo, gente. Esse é o mundo. O mundo de Jesus, a tecnologia podia ser outra. As questões da sociedade podiam ser outras, mas o espírito do mundo era o mesmo. E esse espírito, ele busca nos influenciar, ele influencia a todos, mas a nós, cristãos, os seguidores de Jesus,
Da mesma forma que os seguidores de Jesus que subiram aquele monte para ouvi-lo falar, nós também somos, como eles, influenciados pelo mundo para nos afastar de Deus, para tirar a nossa mente da comunhão com Deus. E eu volto a dizer, a sua mente é o campo de batalha espiritual. A grande batalha espiritual não vai acontecer num vale da Palestina, o vale do Meguido, não. Ela acontece na sua mente, a cada instante. É ali que o mal luta contra o bem. E você precisa da ajuda do Espírito Santo para vencer essa batalha. Sozinho você não vai vencer, não. E Jesus sabia disso, e Jesus estava ensinando aos seus discípulos como lutarem essa batalha. E aí, ele então mostrou que o mundo influencia a todos, e a nós também, com sedução. Diferentes tipos de sedução. E, como vimos, a primeira dessas seduções são os tesouros na terra. Qual é a grande sedução daquela ânsia por concentrar tesouros? É porque, como ele disse, e vimos na semana passada, relembrando hoje, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Deus quer o seu coração para Ele, não para o mundo. Se você, ao invés de entregar seu coração para Deus, que enviou o seu próprio Filho para morrer por você, você entrega o seu coração para tesouros terrenos, como vimos, que a traça come, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, você não estará oferecendo seu coração para Deus. É impossível servir a dois senhores. Ou você servirá a Deus, ou você servirá àqueles tesouros que você está tentando acumular na terra. Por isso que a primeira pergunta, né, ainda referente ao que vimos na semana passada, né, só para nos lembrarmos disso, onde está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Uma boa forma de você descobrir isso é olhando onde o seu tempo é empregado. Onde é que você gasta o seu tempo? Aí você vai perceber quais são as suas prioridades. E as suas prioridades têm muito a ver com o seu tesouro. Hoje, nós veremos a segunda forma apresentada por Jesus como sendo a ferramenta do mundo para nos influenciar, para nos afastar de Deus, que são as preocupações. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e nós leremos os versículos 25 a 34. Eu lerei para você e você me acompanhará silenciosamente na sua Bíblia. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28 agora. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo
o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, os que não creem em Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai celestial de vocês, sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Com a sedução das riquezas, o espírito desse mundo tenta atrair o seu coração para longe de Deus. Onde estiver seu tesouro, lá estará seu coração. Mas, com as preocupações, a estratégia do inimigo é um pouco diferente. O inimigo é astuto. Não é à toa que a Bíblia compara o inimigo a uma serpente. Não foi uma serpente que falou com Eva? É um inimigo astuto, um inimigo mentiroso, insidioso, sedutor, com a sua língua bifurcada. O inimigo quer afastar você de Deus. A sua mente, que é o campo de batalha, ele quer afastá-la de Deus, mas dessa vez destruindo a sua confiança em Deus. Essa que é a ideia. De um lado, prata. As riquezas. Sedução das riquezas. Do outro lado, chumbo. O mundo está desabando ao teu redor e Deus não está nem aí para você. Vai confiar num Deus que está nem aí para você? Lembra-se do que disse a mulher de Jó para ele? Amaldiçoa esse Deus, teu Deus aí morre. Não existe esse Deus, não. Se existisse, não deixava você passar por isso. Quantas pessoas já não ouviram algo assim, até dos seus próprios familiares, quando a tempestade bate e o barco parece que vai afundar? Essa é uma ferramenta, uma estratégia do príncipe desse mundo para afastar você de Deus, quebrar a sua confiança nele. Veja, é importante um pequeno alerta antes da gente continuar nesse caminho. A gente tem que tomar cuidado com os extremos. E aí, nós vimos que possuir riquezas é muito perigoso, porque você pode colocar o seu coração nas riquezas. Mas nós vimos também que as riquezas em si mesmas, elas são neutras. O dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Paulo disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si mesmo. O amor ao dinheiro, depois colocar o coração no dinheiro. Da mesma forma, ou de forma semelhante, as preocupações em si mesmas, você parar e pensar, eu tenho contas a pagar. E planejar o seu fluxo financeiro. Você ter uma planilha das suas despesas, você se programar, se planejar, fazer cálculos, fazer planos, ter sonhos. Isso não é errado. Não é errado você se preocupar. O errado é você deixar que as preocupações dominem você. Você se preocupar é natural. A questão é, o que você vai fazer com as preocupações quando elas vierem? Me preocupei, já estou em pecado. Não. Lembra que a Bíblia disse, vocês podem se irar, mas não pequem, deixando que a ira passe aquele dia, que o sol se ponha sobre a sua ira? Mas a ira não é pecado? Não, a ira em si mesma não. Jesus se irou.
Então, e Jesus nunca pecou. Então, a ira em si mesma não é pecado. O que você fará com a ira, que pode ser pecado ou não. A preocupação em si mesma também não é. O problema é o que você fará com ela. E o que ela fará com você. O que você permitirá que ela faça com você. Porque como você, e eu volto a dizer, o Sermão do Monte é para quem já é discípulo de Jesus. É para quem já creu, é para quem já foi regenerado, é para quem já nasceu da água e do Espírito. As promessas de Jesus no Sermão do Monte são para os seus seguidores. Se você é um seguidor de Jesus, é para você. Talvez você tenha caído, se desviado, mas nós já sabemos que basta você se arrepender e você será recebido de volta de braços abertos. Nosso Pai é pronto em perdoar, desde que a gente peça perdão. Né? Então, aí eu lhe pergunto, se a questão não é a preocupação em si, mas a forma como reagimos diante das preocupações, aí eu lhe pergunto, como é que você reage diante das preocupações da vida? Pensa um pouquinho nisso aí, enquanto eu bebo um pouco mais de água. E aí, já sabe responder para você mesmo o que você faz quando fica preocupado? Arranca os cabelos? Fica com insônia? Tem muita gente que não consegue dormir de preocupação. Come sem parar. Ou não consegue mais comer. São os desequilíbrios. Os extremos. A gente fica desequilibrado com as preocupações e aí a gente começa... Abre aquela lata de goiabada e... Cadê o doce de leite que estava aqui? Não sei se acontece com você. Lá em casa, de vez em quando, acontece. Gente, todo mundo se preocupa. E todo mundo passa por problemas. É inevitável. Nós vivemos num mundo decaído. Mas Jesus, Ele está nos chamando para nos mostrar como lidar bem com isso. O problema é inevitável. É inevitável passar por problemas. Se alguém algum dia prometeu para você que ao se converter, você entraria numa bolha mágica, queria livrar você dos problemas, essa pessoa mentiu. Ou mentiu sabendo que estava mentindo, ou mentiu porque ela mesma estava enganada também. Porque a Bíblia não promete isso. Jesus falou claramente, no mundo vocês passarão por aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente pode vencer o mundo, desde que a gente tenha a atitude certa. E é sobre isso que eu estou aqui, para falar com você. Gente, essa questão da ansiedade, que é gerada, que é a principal resposta de todos nós, é a ansiedade, roer as unhas. Mas existe uma opção. Confiança em Deus. Ah, sério? Tu vai dizer que não fica ansioso? Claro que fico. E aí eu luto em oração para entregar os meus motivos de ansiedade para Deus. Ou vocês acham que é fácil ser pastor de igreja? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Se eu não for buscar a Deus, como é que eu vou conseguir interagir com os problemas de todos vocês? Eu não tenho só os meus problemas. Eu tenho os seus também. E eu não sou Jesus. Mas nem de longe. Então, se eu não desenvolver uma prática de pegar o seu problema, que você coloca no cartão de conexão, que você fala comigo, que você liga para mim, e levá-los a Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não posso ser simplesmente indiferente. Você está falando, está entrando por um ouvido e saindo por outro. Aí seria hipocrisia, falsidade. E eu não sou assim. Eu não consigo não me importar.
mas eu também não tenho como resolver o seu problema. Posso até ajudar em algumas coisas, mas eu não sou Jesus. Então tem que pedir ajuda a quem pode. Sabe aquela história? Olha, eu não tenho resposta para você, mas eu sei quem tem. E você pode e deve fazer a mesma coisa. E Jesus nos mostrou como fazer isso. Ele na sua onisciência, né, a gente sabe que Jesus se esvaziou da sua divindade para vir como ser humano, mas ele manteve características da sua natureza divina, porque ele também era plenamente Deus, esvaziado, mas era Deus. Então, ele sabia como você e como eu iríamos nos sentir, porque ele foi para o deserto, lembra? Está lá em Mateus capítulo 4, um pouquinho antes do Sermão do Monte, Jesus foi para o deserto e foi tentado como nós somos. Ele sabia como nós seríamos tentados. E ele estava tão preocupado, olha a preocupação, ele estava tão preocupado com a forma como nós iríamos reagir às preocupações, que ele disse 3 vezes para a gente não se preocupar. Olha só que coisa, parece incoerente, não parece incoerente? Está tão preocupado que você diz 3 vezes para não se preocupar? É uma aparente incoerência, é o que conhecemos como um paradoxo. Não é uma incoerência, é uma aparente incoerência, porque Jesus sabia como lidar com a situação. E como ele sabia, ele enfatizou. Ele disse 3 vezes, olha só, você que está com a Bíblia aberta ainda lá em Mateus capítulo 6, o versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Depois, no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E depois, no 34, ele disse de novo, portanto, não se preocupem com o amanhã. 3 vezes, gente. Vocês acham que Jesus era redundante? Prolixo? Jesus foi o maior comunicador que já se viu na face da terra. Até quem não é cristão reconhece isso. Tá? Filósofos e psicólogos que olham para Jesus, olham para o Jesus que a Bíblia nos oferece, nos apresenta, e dizem, esse cara era sensacional. Esse cara não tem igual, não tem como você inventar alguém assim. Pois ele disse 3 vezes para nós, não nos preocuparmos. Um exemplo prático do que significa essa preocupação, essa atitude que acaba nos afastando de Deus. Vá para Lucas capítulo 10. Eu vou dar esse exemplo bem prático para você. Na casa de Marta e Maria, nós temos 2 irmãs e cada uma delas fez uma escolha do que iria fazer com o seu tempo. É uma passagem da Bíblia que eu particularmente não gosto muito, porque eu me identifico com Marta e não com Maria. Mas a heroína da história aparentemente é a Maria. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Ela escolheu ouvir as palavras de Jesus. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Claro, ela convidou Jesus e seus discípulos para a casa dela. Imagina a loucura que ficou a casa dela. E no Oriente, o anfitrião ele tem uma responsabilidade, ele tem que cuidar bem dos seus visitantes, e estava ali Marta desesperada, correndo para um lado e para o outro, para atender aquele monte de gente, e Maria sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo as palavras dele, embevecida. E aí Marta fez o que eu também faria. Com certeza eu faria isso, eu tenho certeza. Aproximou-se dele e lhe perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Pô, manda essa mulher levantar e me ajudar.
Mas respondeu o Senhor, e eu projeto para você ler comigo aqui. Vamos ler juntos a resposta de Jesus? É de uma ironia horrível. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tá bom, legal. E quem ia servir os convidados, né? Essa que é a grande questão do paradoxo de Jesus. É necessário servir os convidados? É. Mas o mais importante é ouvir as palavras de Jesus. E a gente fica tão preocupado em servir os convidados, ou seja, em realizar nossas tarefas e resolver os nossos problemas, que a gente não vai a Jesus. E perde a oportunidade de ouvir as orientações dele. Só tem uma coisa que realmente é necessária. É ouvir o que Jesus tem a lhe dizer sobre a questão. A gente tem que buscá-lo. É uma questão de prioridade. O tempo é o mesmo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Cada um escolhe o que vai fazer com as suas. Aí talvez você diga assim, ele não sabe como é que eu vivo. Olha só, eu não consegui descobrir se foi Lutero ou se foi John Wesley que disse isso. Mas um dos dois disse assim, para um dos seus discípulos, isso foi registrado. Hoje, ou amanhã eu teria um dia muito difícil, com muitos compromissos. Portanto, eu terei que dobrar o meu tempo de oração. Quando eu li isso, eu pensei assim, dobrar como? Se ele vai ter um dia muito difícil, cheio de atividades, não vai dormir, né? Vai acordar mais cedo ainda? Eu até acho que para eles era mais fácil, porque eles não perdiam tempo com isso. Não tinha televisão, Netflix, Prime, Net, não tinha nada disso. Não tinha nem luz elétrica. E aí os caras ou iam dormir com as galinhas, ou iam orar. Ou iam ler à luz de velas. Tanto que vários ficavam cegos. Muito cedo. É uma questão de prioridade. Daí eu te pergunto, quais têm sido as suas prioridades? Você tem sido Marta ou você tem sido Maria? Isso vai ser muito importante para você conseguir lidar bem com as suas preocupações. Preocupação, volto a dizer, você vai ter. A questão, de novo, é o que você vai fazer com elas. E o equilíbrio, ele é instável. Todo equilíbrio é instável. Se você for muito para um lado, cai para um lado. Se você for muito para o outro lado, cai para o outro lado. Você tem que buscar o equilíbrio. O que acontece nessa hora, muitas vezes, é que para fugir da preocupação, para fugir dessa vida dominada pela preocupação, a pessoa vai para o outro extremo. E aí adota aquela filosofia do Zeca Pagodinho, né? A vida leva eu. Não estou nem aí. O que vier, veio. Vem cá, plano de saúde. Não precisa não. Deus dará. Ao plano funeral, não, quando eu morrer, o problema é dos outros. Olha, tem gente, muita gente assim, não se preocupa com nada. Só que a Bíblia não nos autoriza a essa postura radical para o outro lado, meio hippie, né? Jesus não está nos convidando para sair do mundo e ir para uma comunidade alternativa no Planalto Central e viver de cristal, de luz. Não é isso que Jesus está nos convidando a fazer. Nós continuaremos vivendo neste mundo,
Nós continuaremos sofrendo as pressões desse mundo. O que ele está nos convidando é a um equilíbrio em que a gente não se deixa dominar pelas preocupações, mas as apresenta para ele, confiantemente, em oração. E com isso, a gente não se deixa dominar pelas preocupações. No tempo de Jesus, logo depois dele ter ressuscitado e assim ter surgido a sua igreja, vários cristãos acharam que, porque Jesus iria voltar logo, assim se acreditava na época, eles venderam tudo o que tinham e foram viver numa comunidade. Nós vimos lá aquela história que está em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, que aí eles venderam, mas não entregaram tudo. O que aconteceu depois desse imbróglio? Anos depois, Paulo, já convertido, ficava levantando ofertas nas igrejas que ele tinha plantado para ajudar a sustentar os pobres de Jerusalém. Porque ficou todo mundo pobre. Todo mundo parou de trabalhar, todo mundo vendeu tudo que tinha, o tempo passou, Jesus não voltou, e aí? Como é que fica a situação? Houve um exagero. O próprio Pedro falou para Ananias, alguém mandou você vender o que tinha? Você vendeu porque quis. E tendo vendido, alguém disse para você que você tinha que dar tudo? Você tinha que dar o que você quisesse. Mas quem botou no teu coração a mentira, a vontade de mentir para o Espírito Santo, tentando enganar todo mundo aqui que você estava dando tudo? Esse que foi o problema do Ananias e da Safira. Foi a tentativa de ganhar poder dentro daquela comunidade, dizendo que tinham dado tudo. Todo o valor da venda do terreno dele. Ele não era obrigado a vender tudo, ele não era obrigado a dar tudo. Mas já naquele tempo havia pessoas que se encostavam. Tanto que Paulo disse aos Tessalonicenses, está aqui projetado na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 10, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Tem que trabalhar sim. Tem que fazer sua parte. Não é sentar no chão e esperar que alguém ponha né? Vamos agora todo mundo para debaixo da marquise e vamos viver ao Deus dará. Se alguém passar e colocar uma marmita na frente da gente, a gente come. Senão, não come. Mas não é assim nem com os pássaros do céu. Não é verdade? Jesus não disse, olhem os pássaros dos céus, eles não guardam em celeiros, mas o Senhor é o Senhor quem os sustenta. Mas eles trabalham. O passarinho fica dentro do ninho o dia inteiro, esperando que chova minhoca no ninho? Não. Ele acorda cedo, não tem aquela história? Passarinho que acorda mais cedo pega a minhoca primeiro? Acorda cedo e vai correr atrás da minhoca dele. Eu prefiro sushi, picanha. Não gosto de minhoca. Se bem que estão dizendo aí que todo mundo vai ter que gostar disso, né? Mas isso é outra história. O fato é que os passarinhos trabalham, e trabalham muito. Ah, mas a plantinha não trabalha. Quem disse que não? Você acha que a planta não se esforça para que as suas raízes se aprofundem na terra em busca de água? Tanto que, para que a planta fique mais forte, os vinicultores, eles controlam a quantidade de água que dão para as plantas, né? As videiras, para forçar a videira a se esforçar. Que se der água demais para ela, a uva não vai ficar boa. Até a planta tem que se esforçar para beber água. Por que o ser humano acha que Deus vai dar tudo de mão beijada? Mas não vai mesmo. Tem que trabalhar sim. Tem que se esforçar sim. E lembrem-se da parábola dos talentos. Haverá um acerto de contas quando o Senhor voltar. A parábola dos talentos,
que está lá em Mateus capítulo 25, faz parte do Sermão do Monte. Faz parte do sermão escatológico de Jesus. E ele disse, no final dos tempos, o Senhor virá e cobrará de cada um o que cada um fez com os talentos que recebeu. Então tem que se esforçar, tem que trabalhar. A questão é não ir para o extremo do não vou fazer nada e nem ir para o extremo do meu Deus do céu, e agora o que vai ser de mim? Tem que buscar um equilíbrio. Jesus era um cara equilibrado. Ele andava no Espírito. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que com ele nós possamos andar de forma equilibrada também. E a base dessa nossa atitude é a confiança de que Deus vai nos dar tudo o que precisamos. Mas será? Gente, é uma promessa da Bíblia. Lembram que eu falei para vocês que a estratégia do inimigo é quebrar a sua confiança em Deus, destruir a sua confiança em Deus? Vejam a promessa de Deus que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, o entregou por você. Por você. Particularize a promessa de Deus. Quando você ler essa passagem, leia assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por mim. Como não me dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Todas as coisas necessárias. Necessárias. Né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Já vimos isso, faz parte do Sermão do Monte. Não é o absurdo, né? Senhor, eu quero uma Ferrari. Não, meu filho. Vai de bicicleta e fica satisfeito. Então, Deus vai dar o que você precisa. Ele está prometendo a água, a comida, a roupa, a moradia. É promessa de Deus, não vai faltar. Você poderá passar por momentos difíceis, mas se você for um servo do Senhor, um filho de Deus, Davi falou isso, hoje sou velho, já foi novo, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. E nem a sua descendência. Descendência ali, no caso, são os filhos, tá? Netos aí já é outra história. Nem seus filhos. Nunca vi. A gente não é justo. Sabemos que não somos, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. A promessa é clara. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Todos os que o receberam, todos os que creram no seu nome, a eles deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A promessa de Deus é para os filhos. O pão é dos filhos. Você lembra que Jesus falou para a mulher Ciro-fenícia? Não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Aí a mulher virou assim, mas às vezes cai migalha das mesas dos filhos e os cachorrinhos podem comer. E aí Jesus falou, muito bem, mulher, grande é a sua fé. Está concedido o que você pediu. Nós somos filhos, nós não somos cachorrinhos. Nós cremos. E eu volto a dizer, o Sermão do Monte é para quem creu. O problema é que a gente tem fé para crer que Jesus morreu por nós. Mas a gente não tem fé para acreditar que Ele vai nos atender nas nossas necessidades? Gente, eu vou colocar para vocês as palavras de Jesus. Voltando lá para Mateus 6, eu não vou ler tudo de novo não, só colocar as promessas dele. E aí a gente vai encerrar com isso. Sua vida é mais importante do que a comida.
Seu corpo é mais importante do que a roupa. Você tem muito valor, muito mais valor para Deus do que as aves dos céus ou a erva do campo. Os pagãos, os que não creem, é que precisam correr atrás dessas coisas. Eles não foram adotados como filhos. Você foi. E, além disso, Jesus disse que a preocupação é inútil. Inútil. Ela não vai acrescentar nada à sua vida. Talvez até tire, né? Que já está cientificamente comprovado que a preocupação, a angústia, a ansiedade gera doença, causa doença. É um dos principais gatilhos para o câncer. Então, calma, relaxa. No final das contas, como disse Jesus, né? A nossa preocupação é fruto da nossa pequena fé. E é isso que a gente tem que resolver. Lembre-se, Jesus está pregando para você. E Ele está dizendo para você para não se preocupar. Que Ele vai cuidar de você. Deus, o Pai, nosso Pai, que nos adotou pelo sacrifício de Cristo, fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo. Ele quer atender a cada uma das suas necessidades. Basta que você creia. É muito fácil deixar de crer. Os discípulos de Jesus estavam com Jesus no barco. Está lá em Marcos. Jesus dormindo com a cabeça apoiada num travesseiro. Olha o nível de detalhe de Marcos, né? E os discípulos ficaram desesperados e sacudiram Jesus: mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus falou: gente, cadê a fé de vocês? É o que nós fazemos. De vez em quando eu faço isso, eu tento sacudir Deus. Eu estou morrendo aqui, não vai me ajudar não. Amanhã é o dia de pagar o aluguel. É 22 mil de aluguel isso aqui. Dá para tirar o sono de qualquer um. Calma, calma. O Senhor não nos abandonará. Não nos abandonará como igreja, não vai abandonar você também não. Se você for adotado como filho, você é filho. Você tem uma herança reservada para você. Gente, não desperdice suas energias se preocupando com o futuro. Planeje, se prepare, mas confie em Deus. Entregue as suas preocupações para Deus, em oração, em súplicas. Foi exatamente o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas diante de Deus cada uma das vossas necessidades com orações, súplicas e ações de graça. É isso que a gente tem que fazer. Qual é a sua preocupação? O que é que tem tirado o seu sono? A oração que eu vou fazer por você agora é a oração de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19. Feche seus olhos, porque esta será a minha oração por você. Você está ansioso? Você está preocupado? As palavras de Paulo, a oração de Paulo é para você. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável
grandeza do seu poder para conosco, nós, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém e amém.